Fala, constelação de Aquário, aquarianos, meus amores, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou Juliana, eu sou taróloga, numeróloga, eu tô aqui para fazer uma leitura para você, Aquário, que vai se conectar com a minha mesa e com a minha energia. Aquário, como vai ser o mês de julho? Lembrando que julho traz muito uma energia 7, que é espiritual, tá? Pela numerologia. Vai ser um mês que nós vamos ter que trabalhar o nosso autoconhecimento. Só a gente sabe o nosso caminho, porque a gente está no ano 9. 7 com 9, só nós sabemos o nosso caminho. Quando a gente se reconecta com a gente mesmo, quando a gente volta pra cá, tá certo? Então, assim, você precisa, eu vejo que é um mês um pouco mais... 7 é uma vibração mais introspectiva, que a gente precisa mesmo parar de se distrair, de começar a olhar para dentro, né? Para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente, até para os nossos medos, os nossos traumas, nossas dores, nossos, sabe? Às vezes a gente fica com uma aspiração na cabeça, às vezes a gente precisa descobrir também que pirações são essas, sabe? Fica numa aspira, assim. E aí que a coisa não vai. Então é como se esse mês a gente precisasse olhar para tudo isso e colocar cada coisa no seu lugar. Tá certo, Aquário? Já se interessou? Fica até o final do meu vídeo, curte, comenta, compartilha. Vamos começar a leitura de vocês com o baralho cigano. Eu quero energias para os aquarianos. Vamos respirando fundo, pedindo para os nossos mentores, né? Pedindo aqui para os nossos mentores que nos ajudem aqui a trazer energias para os aquarianos. Energias para Aquário em julho. Caíram duas cartas. Carta do trevo, carta da aliança, carta da árvore e carta dos lírios. Aquário, é o seguinte, eu vejo que você está aqui em julho, tá? Você vai precisar muito, presta atenção. Porque ainda mais porque tem aqui um lírio no fundo do deck. Você vai precisar ter muito discernimento. Eu trouxe essa palavra, eu senti muito essa palavra aqui, discernir, entender a fundo, usar mesmo essa energia do 7 de julho, tá? Que é essa energia mais conectada com você e discernir mesmo todas as suas alianças. Olhar mesmo, porque carta dos trevos é como se você visse problemas aqui. Eu não sei se é uma aliança em especial, se é um acordo, se é uma proposta. Tem para muitas pessoas aqui, a gente precisa saber muito o que tá acontecendo, tá? Temos aqui, para muitas pessoas, é um acordo, é uma proposta, é alguma coisa que vai acontecer. Mas você vai precisar ter muita noção do que está acontecendo, muita clareza. Você vai precisar, inclusive, ter paz. A espiritualidade, ela pede que em julho você tire momentos, é o que eu tô sentindo espiritualmente falando, tá? Tire momentos para você, para que você possa se recompor. Você vai precisar ter muita paz, olha os lírios, né? Para você ter clareza disso, tá? Porque temos algumas coisas aqui, algumas tendências. Essa aliança, olha a carta da árvore. Ou a gente tá falando assim de alguma aliança, de algum acordo, alguma coisa que envolve família, alguma coisa que envolve justiça, sabe? Você precisa saber muito o que é justo aqui, né? Enfim, essa carta da árvore, ela tá falando disso, então a gente tem que entender aqui as suas alianças, as coisas na sua vida que envolvem também esse sentido de crescimento. Quem é que tá do teu lado, quem é que não tá do teu lado, como você vai crescer, que parcerias são essas. E tem um acordo de trabalho, tem uma pessoa que quer trabalhar comigo. Então, são várias coisas que norteiam isso. Porque aqui tá envolvendo o teu crescimento. Quando a gente traz a carta da árvore, a gente traz o nosso crescimento, a gente traz família, a gente traz aquilo que vai dar frutos e que lá na frente a gente vai olhar e a gente precisa entender. Vamos jogar aqui com o tarô
pra gente embarcar mais aqui nessa leitura, vamos nos aprofundar aqui, tá? Mas eu vejo isso, eu vejo alguns problemas aqui para algumas pessoas em questão de acordo, algumas coisas assim, questão judicial, de família. Vocês vão precisar ter muita, nossa, ficar muito em paz aqui. Vamos entender o que a espiritualidade está trazendo a mais aqui nessa situação. Eu tenho 7 de paus, eu tenho a carta do louco, vejam bem, vejam bem. Eu tenho a lua e eu tenho um 6 de paus. Ó, o imperador, que lindo. Gente, é o seguinte, tá, Aquário? Vamos lá. O que a espiritualidade, ela tá falando aqui? Ela tá falando que eu acho que eu entendi o que é, tá? Vocês estão passando 7 de paus por alguns momentos aí na vida de vocês, que é como se hoje vocês estivessem se defendendo muito. Vocês estão na defensiva, vocês estão com medo, vocês estão com medo de passar por algumas situações ruins, de repetir alguns ciclos. Nossa, tô com coceira na perna, acho que deve ter algum pernilongo aqui. De repetir algum ciclo, de passar por alguma coisa, né? Porque o 7 de paus, ele fala muito isso, ó. Vocês estão com medo de passar por alguma situação, só que eu tenho a carta do louco e a carta... Ai, é um 6 de paus, que lindo. Eu acho que eu tô entendendo. A carta do louco e a carta da lua. O que a espiritualidade, ela tá falando, tá? A espiritualidade, ela tá trazendo para você um recomeço. Cuidado, por isso que eu tô falando. Cuidado com esses acordos. Agora eu tô entendendo o que tá acontecendo. Na verdade, é assim. Para muitos a gente pode estar falando dessa questão de acordos, tudo, e vocês ficando sem paz com isso, tá? Fiquem bem. É isso que eles estão falando, porque eu tenho um 6 de paus aqui no final, vocês vão entender por que eu tô falando isso. Se vocês estão com problemas na justiça mesmo, se vocês estão com algum BO, fiquem bem, não deixem isso afetar vocês, não deixe, porque eu percebo uma afetação. Eu percebo demais vocês ficando afetados e não recomeçando a vida de vocês. É como se fosse assim, cara, parece que eu tenho que recomeçar a minha vida e eu não consigo enxergar essa prosperidade que tá aqui, tá? Então, assim, o que acontece? Aí, de repente, vocês estão com algum problema, alguma coisa, vocês ficam direcionando a energia de vocês pra lá e parece que vocês se sentem tão escassos, tão... Sabe, parece que nada vai dar certo, tudo que vocês vão fazer, as propostas de vocês, as coisas, elas não vão dar certo. É isso, para uns é isso. E para outras pessoas, para vocês olharem mesmo, tá? As alianças que vocês têm, as pessoas, vocês têm que começar a pensar na questão do crescimento. Se tiver propostas, porque essa questão de aliança também traz muita proposta, vocês vão ter que olhar e falar assim, cara, isso daqui vai me fazer crescer. Mas vocês vão ter que crescer por vocês mesmos, é isso que a espiritualidade está falando, porque tem a carta do louco. Então, assim, não adianta vocês esperarem por ninguém em nada. Cuidado, 7 de paus. Tá? 7 de paus, ele fala e eu vejo muitas pessoas aqui, muitos de vocês aqui com medo de passar por alguma coisa, alguma situação, e aí vocês não têm atitudes e vocês não se lançam na vida, porque eu tenho um louco aqui. Independente de qualquer coisa que venha a acontecer, a espiritualidade, ela está falando, vocês precisam entender esse momento como um momento importante para começar uma vida nova, a carta do louco. Não importa se você... Sabe qual é o sentimento que eu tenho? Sabe? É como se fosse assim, vocês têm algum problema aqui, alguma parada. E aí, se vocês ficarem aqui olhando para aquilo e não tomando as atitudes que vocês têm que tomar, vocês vão se perder. Vocês vão se perder.
Cuidado com as coisas que estão distraindo vocês. Vocês têm uma tendência, aquarianos, a se perderem aqui, tá? A carta do louco, então, ela fala, vai ter uma proposta nova, vai ter uma coisa nova na vida de vocês e vocês vão ter que olhar para isso com uma, tipo assim, sem pensar duas vezes, vocês vão ter que começar a se render a essa vida nova, porque eu tenho uma carta da lua e a carta dos 6 de paus. Eu sinto que vocês não conseguem enxergar a vitória de vocês. Vocês não querem às vezes, né? Às vezes vocês também não querem enxergar, só que vocês vão ter que começar a pensar no crescimento de vocês. Vocês vão ter que começar a se priorizar aqui, tá, Aquário? É assim, vocês vão ter que começar a olhar e falar assim, cara, não importa o que tá acontecendo, se eu tô esperando alguma coisa. Então, por exemplo, tá esperando um processo na justiça, tá esperando alguma coisa, eu vou ficar esperando e aí eu vou ficar vendo problema em tudo. Enquanto você tá vendo problema em tudo, a fila tá andando. Então eu tô aqui, eu tô com um problema aqui em relacionamento, com família, e eu fico aqui Não, enquanto você tá aqui, a fila tá andando. E eu vejo esse louco. Eu vejo que é o momento de você se lançar em alguma coisa. E você se lançando, você vai ter que confiar. A carta da lua, amor, com 6 de paus, é tipo assim, eu vou ter que confiar no meu taco. Porque a lua aqui no negativo, ela fala de fantasias. Mas eu vejo que nesse caso é como se fosse assim, a lua, ela fala da noite escura da alma. Às vezes a gente vai estar no escuro, a gente não vai saber o que vai acontecer. E aí, só que assim, amor, se você parar, se você olhar para trás e você sair do medo do 7 de paus, tipo, ai meu Deus, eu tenho medo que acontece de novo. Ai, eu tenho medo que não sei o quê. Ai, eu tenho medo. Se você ficar olhando para isso, você vai se distrair e você não vai vencer isso aqui, 6 de paus. Tem coisas que você precisa fazer por você, aquariano. Não importa o que tá acontecendo ao seu redor, é o seu crescimento, aquário. Eu acho que vocês entenderam bem aqui o teor desse vídeo. Porque, tipo assim, cara, eu vou ter que dar um tiro no escuro. Eu vou ter que contar aqui com aquilo, tipo assim, que eu não tô vendo. Eu vou, tipo assim, por mais que a lua fique falando, olha, não vai dar certo, viu? Olha, tá vendo? Espera tal pessoa, faz tal coisa, não sei o quê. Se vocês se distraírem, se vocês ficarem olhando para as coisas e não colocarem energia necessária, vocês não vão ver os 6 de paus, porque eu vejo vitória, eu vejo uma luz no fim do túnel. Como terminamos? 8 de paus, 6 de copas, já 5 de paus, rei de ouros. Olha só, gente, eu falo, tem para muitas pessoas, olha... Para muitas pessoas, eu vejo um ganho na justiça. Tem um ganho, tá? Porque eu tenho o sol e a justiça. Eu tô falando, tem alguma coisa aqui. Para muitas pessoas, eu vejo um ganho na justiça. Porém, amores, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Para quem tem problema aqui na justiça, por favor, solta. É claro, a mensagem aqui, ela é clara. Solta e vai viver a tua vida, porque se você parar e ficar alimentando uma coisa ruim aqui, vai dar muito ruim, você não vai crescer e não vai fazer o que você precisa fazer na tua vida, aquário. Para outras pessoas que não vemos problemas na justiça, a gente vê essa necessidade de você realmente olhar para esse momento, tá? As tuas alianças, olhar para quem tá ao seu lado, as tuas parcerias, mas não depender de ninguém, fazer acontecer isso aqui.
parar de ficar vendo problema e correr atrás do teu crescimento. Mas para quem tem problema vai dar certo. O sol com a justiça, o sol, o ganho, vai dar certo. Só que se você ficar dependendo aqui de ficar alimentando isso, gente, tem uma briga aqui, ó. Tem uma briga. 5 de paus é treta. Por isso que eu tô falando para vocês. 8 de paus, 6 de copas. Olha só o que a espiritualidade ela tá me falando. Vocês colocando toda a energia, todo o axé de vocês no passado, 6 de copas. E uma coisa que parece que, tipo, vocês não estão saindo daquele lugar. É tipo assim, vocês vão ter que tomar uma postura. Eu não vejo só atitudes, eu vejo posturas, tá, aquarianos? Vou tomar uma postura aqui, vou fazer por mim. Então, adapta aqui a leitura para o seu momento, tá? Vou fazer por mim, vou buscar o meu crescimento, eu vou soltar isso aqui, porque eu percebo que se você ficar aqui parado, ali olhando lá atrás, e não se motivar e não fazer as coisas acontecerem aqui também, o que que acontece? Disputa, briga, 5 de paus, treta, confusão. Olha isso. 5 de paus com rei de ouros. 5 de paus com rei de ouros. O que é isso? Você brigando com alguém, com uma pessoa que tenha que, de repente, né? Porque a gente tá falando aqui de um rei de ouros, como uma pessoa que tem uma certa influência aqui. Por isso que eu falo, confia no seu taco. A espiritualidade, ela tá falando isso pra você nesse momento. Se você deixar as coisas na mão de alguém aqui, você pode se perder. Se você ficar colocando energia aqui, tipo, esquecer de você dependendo dessa energia, ou até de alguém, temos um rei de ouros, você vai dar com os burros na água, porque na verdade temos um 6 de paus, temos a carta da vitória. E é mais do que algumas pessoas estão esperando aqui. Eu entendi o teor. É mais do que algumas pessoas estão esperando aqui dar certo, essa questão da justiça, essa questão de quem tá brigando na justiça. A espiritualidade, ela tá falando, meu amor, não dependa só disso, vá fazer o teu corre. A tua vida tá aqui, ó. Você vai ter que crescer por você. Você vai ter que ter essa aliança de compromisso com você em primeiro lugar. Saquei essa leitura. Saquei essa leitura. Você vai ter que se jogar aqui, ó. Vamos, não dependa de ninguém, tá, Aquário? Não deposite, mas não deposite tanto assim as suas fichas em alguém. É isso que a espiritualidade tá falando. Você quer que dá certo? É isso. Porque senão vai ter confusão, vai ter treta, vai ter coisa aqui que é como se você tivesse, tipo assim, você não tá fazendo alguma coisa e você tá, tipo assim, só idealizando e voltando lá no passado para alguns. Ou idealizando muito, tipo, botando a responsa na mão de alguém. E a ideia não é essa. Conselho final para Aquário. Acolha suas derrotas e falhas como você acolhe as suas vitórias. Você só alcançou as vitórias com o aprendizado que obteve dos seus erros. Tenha paciência consigo mesmo, todos somos aprendizes nesta jornada da vida. Tá certo, Aquário? Você vai crescer por você, é o seu mérito. E é isso, bota sempre isso na tua cabeça, independente do que tá por vir, enfim. Tá bom, meus amores? Se você quiser uma leitura na sua própria energia, aqui embaixo estão os contatos e as nossas redes com muito conteúdo por lá, tá bom? Aquarianos, um beijo no coração de vocês e até a próxima leitura. Tchauzinho.